Em conversas sobre carros elétricos já todos ouvimos dizer que os elétricos acabam por poluir o mesmo que os outros, que a bateria faz ainda pior ao ambiente, que acaba por ficar ela por ela. Hoje vamos tirar isto a limpo. Yes, science! Olá malta, meu nome é Ana Lopes, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos comparar o impacto ambiental de um carro elétrico com um carro de motor a combustão interna. Venha conduzir o novo ID.3 totalmente elétrico. Vá com BP, porque somos os primeiros em Portugal a compensar as emissões de carbono dos seus abastecimentos. Afinal está resolvido, está empate, ambos têm emissões zero, impec. Para princípio de conversa, é bom ter em mente que diferentes estudos chegam a diferentes números, isto é inevitável, e isso deve-se a vários fatores. O tamanho e a autonomia do veículo analisado, a fiabilidade da estimativa do consumo de combustível, o tipo de condução que é feita, os valores que são assumidos para as emissões da produção da bateria, até as condições meteorológicas em que o carro é conduzido, tudo isso afeta estes valores que vamos agora ver. No entanto, apesar de diferentes estudos terem diferentes números, também é verdade que a esmagadora maioria deles, todos os estudos, enfim, minimamente independentes, chegam a uma conclusão genérica idêntica. Portanto, os números são diferentes, mas a conclusão final vai ser a mesma. Vou deixar na descrição do vídeo todas as fontes que usei para que possam averiguar também, que possam consultar e ver toda a metodologia que foi usada em cada um destes estudos. O fabrico de cada tipo de carro seria semelhante em termos de emissões de gases com efeito de estufa, não fosse pela bateria dos elétricos. A bateria, dependendo do tamanho do carro e da autonomia, pode variar entre 2 a 17 toneladas de CO2 aproximadamente. Ela inclui materiais como o lítio, a grafite, o cobalto, o níquel, e estes são alguns dos maiores responsáveis pelo impacto ambiental de um carro elétrico. Mas já lá vamos. Só para que não restem dúvidas, o último estudo do ICCT, que tem em conta demasiados aspectos para eu aqui enumerar, mas vejam o link na descrição que é incrivelmente minucioso, apresenta os seguintes números para veículos do segmento médio-baixo. Estes valores representam a quantidade de gases com efeito de estufa emitidos ao longo do período de vida médio do veículo, considerando todo o processo de fabrico, desde a mineração dos materiais necessários e extração de petróleo até ao seu fim de vida. Um dos aspectos com grande influência nesta análise que estamos a fazer é a composição do mix de eletricidade de cada região, ou seja, de que fontes é que provém essa eletricidade. Quanto mais renováveis essas fontes, menor será o impacto ambiental naturalmente. Assumindo que toda a eletricidade usada ao longo de toda a vida dos veículos fosse proveniente de fontes renováveis, os valores já seriam bem diferentes. Dada a importância deste fator, o ICCT analisou em cada região a emissão de gases com efeito de estufa ao longo da vida de um veículo fabricado em 2011. A margem de variação reflete a diferença entre a manutenção das políticas energéticas atuais e as que estariam em linha com o Acordo de Paris. E comparou então com a previsão das emissões de um veículo que venha a ser fabricado em 2030. Já agora o mix de Portugal é ainda melhor do que a média europeia. No gráfico estão valores correspondentes aos primeiros 6 meses do ano, em Portugal continental. Portanto, a nós ainda nos compensa mais em termos de emissões. Em qualquer dos casos, percebe-se facilmente que com a tendência de descarbonização da eletricidade, com o passar do tempo, o elétrico vai se tornando cada vez mais vantajoso em relação ao motor a combustão. Mas note-se que neste momento já é mais vantajoso, muito mais. Em quase todos os estudos o que é comparado é a emissão de gases com efeito de estufa, que apesar de tudo acaba por ser um bocadinho mais facilmente medível do que outros aspectos. Mesmo assim não é nada facilmente medível, podem ver na descrição o quão complexo é. No entanto, nem só de gases com efeito de estufa vive a poluição, não é verdade? Então vamos aos podres da coisa e vamos ver os outros componentes das baterias. Cada bateria de um elétrico contém cerca de 10 a 15 kg de lítio, uma percentagem mesmo assim pequena de toda a bateria. Apesar da maior parte do lítio ser atualmente da Austrália, mais de metade das reservas mundiais encontra-se nas planícies de sal da região dos Andes, entre a Argentina, a Bolívia e o Chile. Numa das regiões mais secas do mundo, a água é usada pelos mineiros para bombear salmoura de poços escavados, do qual depois se extrai o lítio. Estima-se que quase 2 milhões de litros de água são necessários para obter 1 tonelada de lítio. Isto faz com que os produtores locais de quinoa e criadores de lamas tenham de competir com os mineiros pela pouquíssima água disponível.
Em Salar de Atacama, no Chile, o lítio e outras atividades mineiras já consumiram 65% da água e causaram contaminação dos solos, forçando as populações locais a abandonar as zonas onde sempre tinham vivido. Acrescenta-se ainda a poluição do ar e claro que todos estes problemas tendem a aumentar com o aumento da procura. It's in your smartphone. It's an essential component of batteries in electric cars. Cobalt has become a coveted metal. Quase metade das reservas mundiais de cobalto localiza-se na República Democrática do Congo, que neste momento é responsável por cerca de 2/3 da produção global deste metal. A esmagadora maioria é exportada para a China, que tem as refinarias para o processar, mas cerca de 1/4 de todo o cobalto extraído é vendido no mercado negro. Ainda por cima, cerca de 20% do cobalto proveniente desta região é de minas artesanais. Sou melhor, não é? Artesanais. Pois não é. Cerca de 40 mil crianças trabalham nestas minas, segundo a Unicef, em condições extremamente perigosas. Isto deve-se ao pó causado pela escavação, que pode conter metais tóxicos, como urânio, associados a doenças respiratórias e defeitos de nascença. As localizações das minas de cobalto podem conter ainda minerais de enxofre, capazes de produzir ácido sulfúrico quando expostos ao ar e à água. Este processo tem potencial para arrasar com rios, outros cursos de água, vida aquática por centenas de anos. Já nem vamos falar do facto que a República Democrática do Congo é um dos países mais ricos do mundo a nível de recursos naturais e mais pobres em dinheiro. O impacto ambiental da extração de grafite é semelhante. O uso de explosivos enche o ar de pó e pequenas partículas que causam problemas de saúde nas comunidades próximas e contaminam os solos nas redondezas. Cerca de 80% das reservas de grafite natural encontra-se no Brasil, China e Turquia. Ora, se por todo o mundo as populações afetadas por extrações mineiras pouco ou nada podem fazer para se defenderem, na China então... Conclui-se, portanto, que afinal os elétricos são mais poluentes. O desastre da Piper Alpha no Mar do Norte, Reino Unido, continua sendo o pior desastre de petróleo offshore da história. A pior catástrofe ecológica na história dos Estados Unidos. As praias começaram a ser invadidas por pedaços de crudo derramado pelo petroleiro Rina da Libéria. Então isso é um desastre. Esse óleo não pode continuar nas nossas vidas. O navio japonês encalhou nos famosos recifes de coral das Ilhas Maurícias a 25 de julho e, entretanto, já se partiu em dois. Um incêndio numa refinaria de petróleo provocou o caos e grandes colunas de fumo negro na província de Java, na Indonésia. As primeiras avaliações de grupos ambientais estimam que terão sido derramadas pelo menos 1000 toneladas de petróleo. Dá para ver como a fasquia está tão baixa. As formas de minimizar o impacto dos elétricos são várias e prendem-se principalmente com o facto desta tecnologia ainda estar na sua infância e há muita investigação ainda em curso. Podem usar-se técnicas de extração mineira mais sustentáveis, técnicas para aproveitar de forma mais eficiente possível a reciclagem das baterias em fim de vida, para aproveitar ao máximo os recursos que já foram extraídos e evitar retirar novos recursos. Mais investimento em investigação pode também baixar a necessidade de extração de matérias-primas. Por exemplo, as baterias de íons de lítio perdem atualmente entre 10% e 18% da sua capacidade só no primeiro ciclo de carga e descarga, devido a impurezas que se formam. Mas o seu inventor e vencedor do Prémio Nobel descobriu agora uma forma de evitar essa perda inicial com uma camada protetora, que também prolonga a vida da bateria, fazendo com que ela retenha até 93% da capacidade depois de 250 ciclos de carregamento. Uma possibilidade que também está em investigação é a substituição da grafite por silicone. Recentemente também já foram feitos grandes avanços na investigação das baterias de sódio, que já permitem agora uma boa autonomia, carregamento rápido até 80% em 15 minutos e excelente performance em climas frios, o que tem sido um problema para os donos de elétricos em países com invernos mais rigorosos até hoje. Isto seria muito importante para ajudar a levar esta tecnologia para países subdesenvolvidos, que muitas vezes não têm opções mais verdes minimamente acessíveis. Nesta frente também deve ser dito que é necessário melhorar bastante as infraestruturas nesses países, naturalmente, mas também que a própria indústria automóvel muitas vezes pensa e constrói os veículos elétricos, neste caso, tendo em mente o cliente ocidental. Convém, no entanto, ter presente que não há energias verdes. Não conhecemos até ao momento nenhuma energia que seja verdadeiramente
impacto zero. Até os aerogeradores e os painéis solares, por exemplo, precisam de metais raros. Portanto, metais raros têm de ser extraídos, têm de ter algum tipo de impacto ambiental. E seja qual for o carro que possamos conduzir, ele vai ter quase certeza pneus. E os pneus são outro drama, não é? Só em Portugal 80 mil toneladas de pneus em fim de vida todos os anos. Dessas 80 mil toneladas, só 60% é que são encaminhadas para a reciclagem. Portanto, tudo isto é um problema. Seja como for, se a questão era o que é melhor para o ambiente, um elétrico ou um carro com motor de combustão interna, sem dúvida nenhuma que é um elétrico. Mas sem dúvida nenhuma mesmo, a diferença é abismal. Até aqui estamos entendidos. Se o nosso problema fica resolvido, não fica. Então o que é que nós podemos fazer para melhorar a situação? Exigir dos nossos governos melhores infraestruturas para andar a pé, para andar de bicicleta, melhores transportes públicos com mais oferta e com mais qualidade também. Tudo isto diminui a pressão e a necessidade de andar de carro próprio. Podemos também e devemos continuar a aplicar pressão sobre os governos e sobre as empresas para que se faça investigação, ou seja, continuar a apontar todos os defeitos das tecnologias que há, mesmo que sejam melhores do que as anteriores, porque só assim é que se cria a necessidade de investigação nessas áreas. E só com a investigação é que nós vamos conseguindo corrigir esses problemas. E o mais custoso, claro, dentro da medida do possível, tentarmos ajustar o nosso estilo de vida. Se pudermos, sigamos o conselho da nossa amiga BP. Amanhã, quando for para o emprego, vá de trotinete. Na hora de ir buscar as crianças à escola, vá de bicicleta. E quando for só passear, vá a pé. Mas se não puder... Um elétrico em segunda mão e continuar a apontar todos os defeitos que ele tiver. Se este vídeo vos foi útil, por favor façam like, partilhem com alguém que achem que também possa ter interesse e subscrevam o canal, que há sempre mais sustentabilidade e poupança a caminho. Obrigada por assistirem, beijinhos!